Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. 35. Porque o que me acha, aquele que acha a sabedoria, acha a vida e alcança o favor do Senhor. Ó Deus, mais uma vez rogamos que Tu envies Teu Espírito para iluminar a nossa mente e coração, a fim de recebermos a Tua palavra. Ó Deus, apesar de mim, fala conosco, ajuda-me a ser claro, simples e cheio da Tua graça, porque a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. O livro de Provérbios sempre foi um livro que chamou muita minha atenção. Ele possui algumas características que eu quero dividir com vocês, a fim de que possamos interpretá-lo melhor, na medida em que o lermos, interpretá-lo melhor. O livro de Provérbios faz parte dos chamados livros sapienciais do Antigo Testamento. São literaturas de sabedoria. Além de Provérbios, mais 2 outros livros são considerados livros sapienciais, literaturas de sabedoria: o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. Se você já leu Jó, ou se você pretende ler Jó, é interessante notarmos que neste livro nós não vamos encontrar aspectos históricos, culturais, religiosos de Israel. Nós não vamos ouvir algo sobre a saída do povo de Deus do Egito, como aliança de Deus com Israel. Nós não vamos ouvir falar dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés. Nós não vamos ouvir falar deles neste livro. Nós não vamos ouvir falar a respeito do culto que era praticado no Antigo Testamento, seus sacrifícios. Nós não vamos ouvir ler acerca das festas religiosas de Israel, a Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Nós não vamos ouvir falar destas festas de Israel. O escritor, ele foca na observação da experiência humana e das suas lutas do dia a dia. Esse é o foco do autor. Repito, a experiência humana e as suas lutas do dia a dia. É um observador, mas não é qualquer observador. Aquele que observa a experiência humana é alguém que tem experiência com Deus, e nós vamos ver aqui na sequência. Portanto, na maioria dos seus versículos, nós vamos encontrar em Provérbios que são chamados provérbios sentença. É um versículo. Você olha para aquele versículo, não importa o contexto histórico deles, eles são auto-aplicáveis. Vou lhes dar um exemplo. Provérbios 15:1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A palavra branda desvia o furor, a resposta dura suscita a ira. Eu preciso entender o contexto. Qual o contexto deste versículo? Não importa. Quando nós lemos, nós compreendemos automaticamente, nós podemos aplicá-lo imediatamente. Essa é uma característica da maioria dos textos em Provérbios. Essa aplicabilidade imediata. Não há necessidade de familiaridade com os costumes de Israel. Não, eu olho e aplico.
E como nós podemos aplicar, por exemplo, esse versículo, lá no meu ambiente de trabalho. Às vezes eu estou falando com o cliente e ele está indignado com o banco. Não sei se todos sabem, mas eu também sou bancário. Ele está indignado com o banco. Ele está irado. E eu, quando eu falo com ele: senhor, bom dia, tudo bem? Aqui é o Ismael, do Banco do Brasil, estou ligando para o senhor para nós conversarmos sobre essa situação. E ele já começa: vocês fizeram isso comigo. Aí eu me lembro de Provérbios 15:1. A palavra branda desvia o furor. Compreendo, Senhor, o Senhor está chateado conosco, eu entendo. E ele fala. Aí eu compreendo, e do que depender de mim, agora que eu estou entendendo o seu problema, eu vou tentar ajudá-lo. Não é sempre, mas na maioria das vezes, a conversa acaba num outro clima. Ele me agradecendo às vezes: obrigado por ter me ouvido, né? E assim a vida segue. Provérbios 15:1. Aprendi na palavra de Deus. Aplicação imediata. Essa característica do livro de Provérbios, né? Essa autoaplicabilidade, muitos provérbios sentença, nem todos, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas a maioria, nos leva a uma característica que é muito interessante. É o caráter internacional do livro. As pessoas de fora do povo de Israel, elas têm acesso a essa informação. Como eu disse, não precisa de familiaridade com os costumes de Israel. É uma sabedoria para ser apropriada. E o propósito do autor é justamente esse: alcançar pessoas de povos diferentes para Deus. Porque em toda a observação que ele faz, ele tem um pressuposto. Sabe qual é o pressuposto das observações da vida que esse autor faz? É o que está lá em Provérbios, no provérbio 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é o pressuposto do autor. E ele observa todas as coisas à luz deste pressuposto, que transforma tudo. Uma coisa é você enxergar a realidade, as experiências da vida, sem ter o temor do Senhor como princípio da sabedoria. Outra coisa totalmente diferente é você enxergar a vida tendo este princípio como base. O relacionamento com o Senhor, a experiência com o Senhor, é o princípio da sabedoria. Então, o propósito desse livro é alcançar, através dessa literatura de sabedoria, é alcançar outros povos. E que não tem, repito, os mesmos costumes dos judeus. E nós temos um exemplo na própria palavra de Deus que isso foi alcançado. Quem não se recorda da rainha de Sabá? A rainha de Sabá, ela se locomoveu mais de 1000 quilômetros. Ela leu acerca da literatura de sabedoria escrita por Salomão. Porque nós vamos ver, Salomão interagia com os sábios da época. Salomão dialogava com os sábios da época. E ela teve acesso à literatura de Salomão. E ela percebeu, por meio da literatura que Salomão havia escrito, que ele tinha uma relação com Deus. Que ele enxergava as coisas da vida de uma maneira diferente, por conta dessa relação com Deus. Lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 10, verso 1, quando ela se encontrou com Salomão, ela disse o seguinte, aliás, ela não, é o narrador: tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão. Eu estou falando de Salomão porque Salomão é um dos autores do livro de Provérbios, né? Acabei adiantando. A maior parte do livro foi escrita por ele. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor,
Olha, ela fez a relação da literatura que Salomão escrevia com a relação que ele tinha com Deus, com o envolvimento, melhor dizendo, que ele tinha com Deus. Então ela foi até Salomão para inquiri-lo, para saber mais acerca de Deus. É o que o texto diz. O texto aqui no capítulo 1, verso 1, diz que o autor da obra foi Salomão. Diz verso 1: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Mas há outros autores. E o livro, nós percebemos, ele é composto em blocos. E cada bloco, ele tem uma introdução indicando o nome do autor. Vamos ver isso rapidamente no livro de Provérbios? Eu os convido a me acompanharem nessa observação rápida, nessa passagem rápida pelo livro de Provérbios, para nós identificarmos os blocos existentes aqui no livro. Não é? Bloco 1, Provérbios de Salomão. Né? Já diz aí, versículo 1:1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É o Salomão conhecido nosso, né? Ele, do capítulo 1 até o final do capítulo 9, o primeiro bloco foi escrito por ele. O segundo bloco também foi escrito por ele, mas é feita uma introdução aqui, antes do versículo, o título do versículo do capítulo 10, se você for lá para Provérbios capítulo 10, está dito assim: Provérbios de Salomão. O primeiro bloco e o segundo bloco são de Salomão, só que ele muda o estilo literário dele. No primeiro bloco, nós vamos ver, porque vai ser o foco da nossa mensagem, ele faz admoestações. No segundo bloco, são provérbios sentença, aquilo que eu mencionei para você em Provérbios 15:1. São aquelas sentenças de aplicação imediata. Olha, por exemplo, capítulo 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Não dá para aplicar imediatamente? O ódio, ele provoca a dissolução de relacionamentos, excita contendas. Mas o amor cobre todas as transgressões. Aquele que ama, ele não permite que aquilo que divida as pessoas prevaleça. Que aquilo que divide as pessoas prevaleça. Ao contrário, ele cobre isso daí, para que haja a integração, a união, a pacificação. Né? É provérbio sentença. Então, o bloco 2 de Salomão, bloco de provérbios sentença. O bloco 1, admoestações, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? O bloco 3 são escritos, o bloco 3 e o 4 são escritos por outros sábios. Veja Provérbios 22:17. Outros sábios escreveram. 22:17, Provérbios 22:17, diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios. Quem são esses sábios? Não sabemos. Mas o que Salomão está fazendo? Ele está interagindo, ele está dialogando, ele está polemizando com a escrita dos outros sábios. O que é polemizar? Ele está argumentando. Quando as pessoas dizem alguma coisa e elas têm uma visão de um assunto, a gente também não faz isso? A gente não entende, sobre esse assunto eu penso assim, assado. Né? E você tenta argumentar da melhor forma possível aquilo que você vai expor. É o que Salomão está fazendo com outros sábios. Ele interage com a literatura de outros sábios. Ele faz isso também, diz aqui o texto, capítulo 24, 23, é o quarto bloco. Capítulo 24, verso 23, são também estes provérbios dos sábios, outros sábios. Não vem aqui ao caso nós discutirmos quem eram esses sábios. Quando eu estava preparando a mensagem, até li alguma coisa sobre isso, mas não é o caso aqui para nós. Não é? Bloco 5, a partir do capítulo 25, interessantíssimo, olha o que diz o texto. São todos estes provérbios de Salomão. Capítulo 25, verso 1, inicia o bloco 5. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Os homens de Ezequias, rei de Judá, esses assessores do rei de Judá, primeiro, Ezequias
viveu séculos depois de Salomão. Mas Ezequias orientou os seus assessores a fazer uma compilação, uma reunião, um ajuntamento de provérbios que Salomão havia escrito séculos e séculos atrás. Veja como a literatura de Salomão causava impacto naquela sociedade, mesmo após ele estar morto há tanto tempo. Ezequias orientou: olha, façam uma compilação desse material. E esse é o bloco 5. Compilação feita pelos homens de Ezequias, rei de Judá, séculos depois, de provérbios escritos por Salomão. Blocos 6 e 7. Agora são sábios que Salomão especifica o nome. Veja, capítulo 31, bloco 6. Capítulo 31, diz lá o texto: palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Salomão vai interagir, dialogar, polemizar com o Agur. Capítulo 31, 1. Palavras do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Agora Salomão interage, dialoga e polemiza com o rei Lemuel. São dois blocos de sábios que Salomão especifica o nome. E ele termina com ele dá aquele fechamento, aquele grande finale do livro dele, com esse texto que nós conhecemos bem, o texto da mulher virtuosa. Aqui no capítulo 31, verso 10, ele diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. E não vai ser objeto da nossa meditação hoje, mas eu quero lhe dizer que, à luz daquilo que eu estudei, essa mulher virtuosa não é a mulher ideal. Essa mulher virtuosa é uma metáfora da sabedoria que Salomão personificou nos primeiros capítulos. Mas isso é assunto para um outro dia, tá? Só para vocês perceberem. Concluindo, Salomão escreveu a maior parte do livro de Provérbios, mas também há escritos de outras pessoas. Então vamos lá no nosso texto, né? O nosso texto, ele diz assim, Provérbios 8:12: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Verso 8:35: porque o que me acha, o que acha sabedoria, acha a vida e alcança o favor de Deus. Capítulo 8, ele está dentro do primeiro bloco de Salomão, onde Salomão faz admoestações. E quando você for ler este bloco, os 9 primeiros versículos de Provérbios, não se esqueça disso que eu vou lhes dizer agora. Neste primeiro bloco, Salomão faz interagir 4 personagens. O primeiro deles, filho meu, ele chama o filho de filho meu, em hebraico Beni. Filho meu é um jovem, aproximadamente 20 anos, está naquela fase de tomar as decisões importantes da vida. E há 2 mulheres que interagem com esse filho, com o Beni: a mulher adúltera e a mulher sabedoria. A mulher adúltera, veja aí no capítulo 7, verso 16, olha o convite da mulher adúltera. Há um jovem de aproximadamente 20 anos que precisa tomar as decisões que vão impactar a sua vida futura, trazer consequências à sua vida futura. Veja o que diz a mulher adúltera, capítulo 7, verso 16. A mulher falando com esse jovem: já cobri as colchas da minha cama, de linho fino do Egito. Estou lendo o verso 16, 7:16. De linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, olha o convite ao jovem: vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor.
até pela manhã gozemos amores. Olha a mulher adúltera. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. A mulher adúltera convidando o jovem para subir à sua cama com ela. Para subir à sua cama, obviamente será com ela. E há também a palavra da mulher sabedoria. A mulher sabedoria, diz aqui, são duas metáforas, né? Mulher adúltera, mulher sabedoria. Verso 8 diz que a mulher sabedoria ela proclama uma mensagem. Verso 8 diz assim: não clama porventura a sabedoria e o entendimento, não faz ouvir a sua voz. Olha nos lugares onde a sabedoria proclama, onde ela anuncia aquilo que é bom. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas está gritando. E ela diz ao jovem, verso 6: ouvi, pois falarei coisas excelentes, e os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Então veja, o filho meu, o Beni, sendo exposto à sedução da mulher adúltera, sendo aconselhado pela mulher sabedoria, e os pais orientando o seu filho ao longo desse bloco para que ele ouça a mulher sabedoria e rejeite a mulher adúltera. Então essa é quando você lê esses primeiros versículos de Provérbios, nessa parte de Salomão, de admoestações, anote isso, perceba isso, né? Mas o que é fundamental nós entendermos nesta manhã é que neste bloco, né, desses 4 personagens, nós vamos nos concentrar naquilo que Salomão fala acerca da sabedoria. E o que Salomão fala acerca de sabedoria? Que sabedoria não é um conteúdo a ser aprendido. Sabedoria não é um conceito sobre o qual devemos meditar. Sabedoria é uma pessoa com quem a gente se encontra. Essa é a ideia de Salomão aqui. Essa é a metáfora da mulher sabedoria. É alguém que a gente vai encontrar, porque essa pessoa, ela está nas portas, ela está na praça, nas portas da cidade, está na praça da cidade, está nas ruas, ela está proclamando, ela está falando da verdade e exortando as pessoas: creiam nessa verdade. A sabedoria, conforme Salomão a descreve, ela é eterna. Veja capítulo 8, verso 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Sabedoria eterna. A sabedoria é alguém que estava com Deus na criação, criando com Ele todas as coisas. Veja o que diz o verso 27 do capítulo 8. Quando Ele, Deus, preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com Ele e era o seu arquiteto. A sabedoria estava com Deus, criando todas as coisas, e a sabedoria era o arquiteto dessa criação. Sabedoria é uma pessoa com quem a gente se relaciona. A sabedoria, ela ama quem a ama e se deixa encontrar por quem a procura. Veja o verso 17: eu amo os que me amam. Capítulo 8, verso 17: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. E finalmente, o texto que nós também lemos no início: quem acha a sabedoria encontra a vida e o favor de Deus. 8:35: porque o que me acha a vida e encontra o favor do Senhor. Eu não sei se vocês conseguem
perceber como eu percebo esse texto. Salomão, ele usa essa metáfora da mulher sabedoria para apresentar alguém. Essa mulher sabedoria é a figura do Messias, é a figura daquele que foi prometido a Israel. E ele está tentando apresentar essa figura, o Messias, para os outros povos, nesta linguagem de sabedoria. É eterno, estava com Deus criando todas as coisas. Por meio dele encontramos a vida e o favor de Deus. Salomão está falando do Messias. E o Novo Testamento diz que a sabedoria de Deus, que o Messias, que Israel estava aguardando e que abençoaria todos os povos, o Novo Testamento escancara. Essa sabedoria é Jesus Cristo. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1. Veja o apóstolo Paulo falando dessa sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. No capítulo 1 Coríntios 1, 22 diz assim, 23, melhor dizendo: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus. Foi por meio de Jesus que Deus resolveu salvar a humanidade dos seus pecados. Foi por meio de Jesus que Deus decidiu aproximar-se do homem caído, para que o homem encontrasse em Jesus a vida e o favor de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus, mas muitos rejeitam essa sabedoria que nós nos apropriamos dela pela fé. E tendo fé na sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo, nós nos sujeitamos a Deus. Mas as pessoas, muitos rejeitam essa sabedoria. Por que que elas rejeitam? Porque elas querem ser salvas por aquilo que elas são ou por aquilo que elas fazem. Elas querem se sentir participantes dessa salvação, como tendo a iniciativa dessa salvação, para que elas não tenham que se sujeitar a ninguém. Porque quando você faz, alguém fica em débito com você. Mas a sabedoria de Deus não é essa. A sabedoria de Deus é gratuita. A sabedoria de Deus é Ele quem faz a obra. É Jesus quem morreu. E nós cremos pela fé. Quem crê pela fé vive em sujeição e gratidão. Quem tem participação acha que é mérito dele. Ele decide como fazer as coisas. Não é essa a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. E aquele que crê, entende: Senhor, eu não fiz nada para merecer. Logo eu, quem sou eu para merecer tanta graça da tua parte? Minha vida está em tuas mãos. Eu quero viver em submissão e gratidão a ti. A resposta certa é a submissão a Deus, em fé na sabedoria, porque, como diz o versículo 29 aqui de 1 Coríntios, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
A sabedoria de Deus não permite que alguém bata no peito e fale, eu mereci. E é por isso que o texto termina aqui dizendo, né? Vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus. Diz o verso 30, né? Vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus. Quem é Jesus para nós? A sabedoria, por meio de quem Deus nos salva. Justiça, por meio de quem Deus nos justifica. A santificação, Deus nos santifica para servir. Ele nos separa para vivermos para a glória de Deus. Isso é santificação. E a redenção, diz aqui o verso 30, é Ele que nos redime do nosso pecado, das nossas culpas, do nosso medo. Essa é a sabedoria de Deus. Olha, Salomão, ele nos ensina em Provérbios a sermos missionários, a sermos evangelistas, a sermos pregadores do Evangelho. De que maneira? Interagindo com as pessoas, dialogando com o pensamento das pessoas, com as ideias das pessoas, polemizando no bom sentido, né? Argumentando, mas tendo sempre como pressuposto que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, porque esse é o nosso pressuposto. Nós enxergamos a vida à luz desta realidade. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E assim como Salomão anunciou lá em Provérbios, querendo falar do Messias para povos que não tinham familiaridade com Israel, que não conheciam os costumes de Israel, Salomão entendeu, pelo menos nessa fase da vida dele, né? Mas para o final ele cai, mas esse não é o assunto da nossa meditação nesta manhã. Pelo menos nessa fase da vida dele, ele percebeu que mais importante que os sacrifícios, mais importante do que as questões formais do culto, mais importante que as festas religiosas, mais importante que os rituais, mais importante que essas questões formais, é o relacionamento com a sabedoria, que é eterna, que é criadora, estava com Deus na criação, e é por meio dela, que é Jesus Cristo, conforme nos ensina o Novo Testamento, nós encontramos o favor, a bênção e a vida de Deus. Nós não podemos sair daqui sem ter a certeza de que a nossa vida está fundamentada na sabedoria de Deus, está fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, Ele é a sabedoria de Deus e se tornou também a nossa sabedoria. Ele é aquele que nos justifica, Ele é aquele que nos santifica, que nos redime. Jesus é a sabedoria de Deus. Vamos aprender com Salomão a conversar com as pessoas, dialogar com elas, né? Não vamos nos afastar. Às vezes muitos cristãos se afastam do relacionamento de pessoas que pensam diferente. Não, vamos interagir, dentro do possível vamos interagir, vamos dialogar, vamos conversar, e por meio do nosso pressuposto, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, vamos mostrar para elas que há uma sabedoria a qual nós devemos nos apegar para experimentar a bênção e a vida. Essa sabedoria é Jesus. Que Deus fale ao nosso coração e nos ajude a viver e aplicar a sua palavra para a glória dele. Amém.